Qual é o chamado de Deus para a humanidade? A vida religiosa se apresenta como um caminho para a formação e evangelização. Os leigos desempenham um papel importante na vida pastoral. Conheça a história de pessoas que, em diversas frentes de missão, atenderam ao convite do Senhor da Messe, decidindo seguir a Cristo. Agora, no Repórter Canção Nova. O carisma salesiano busca unir espiritualidade e formação para a ideia de que bons cristãos e honestos cidadãos se concretize na sociedade atual. No interior de São Paulo, 2 exemplos de trabalho com amor pelo reino. Ao longo do mês de agosto e durante todos os dias da vida, o povo de Deus é convidado a rezar pelas vocações. De modo especial, o Papa Francisco convida cada pessoa a fazer uma prece, a fim de que o Senhor envie operários para a messe, dispostos a anunciar com alegria o Evangelho. Dados da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil apontam que nosso país conta com mais de 22.100 padres que servem às 280 circunscrições eclesiásticas no país. Estas circunscrições nada mais são do que as igrejas particulares, confiadas aos cuidados de um bispo. São dioceses, arquidioceses, prelazias, eparquias e administração apostólica. A igreja no Brasil também conta com mais de 6.100 diáconos, 490 bispos e inúmeras vocações religiosas, que, assim como os ministros ordenados, entregam sua vida a serviço da evangelização. Desde março de 2024, a sede da Canção Nova conta com a presença e a atuação apostólica da comunidade Servas de Nossa Senhora da Alegria. O carisma desta via vocacional está ligado aos jovens sarados. Tempo de unidade espiritual em prol da evangelização, principalmente para a Madre Adriana, superiora, que está à frente desta missão. Meu chamado foi muito cedo. Tinha 14 anos de idade quando participei de uma experiência de um retiro de carnaval da Renovação Carismática. E lá eu senti que Deus me pedia algo, mas ainda não compreendia muito bem. Daí, durante esse 1 ano, aquela inquietação de sentir que alguma coisa ainda Deus queria de mim. E daí eu fui repetir esse retiro de carnaval no próximo ano, que teve. E lá eu compreendi que Deus tinha um chamado especial para mim, para a vida consagrada. E aí, a partir daquele momento, a minha vida mudou, A minha intimidade com Deus cresceu, a minha participação na paróquia aumentou. E ali eu fui me entregando inteiramente àquela vontade de Deus, a ponto da minha família falar assim, mas você só vive dentro da igreja, E aí, no dia que a minha mãe falou aquilo, eu falei assim, é verdade, agora eu estou aqui sempre, então acho que eu preciso dar mais um passo, acho que Jesus me quer por inteira. Dentre tantas atribuições do trabalho deste carisma está a vivência e a valorização da liturgia. A Capela Sagrada Família, aqui na Canção Nova, conta com a adoração ao Santíssimo 24 horas, missão confiada para estas servas. É interessante quando eu olho para a minha história, Porque dentro do meu chamado teve muito a presença do Monsenhor Jonas Abib. E eu nunca imaginava que um dia Deus ia me chamar para ficar nesse lugar, E dentro desse meu discernimento vocacional, me lembro que um dia, muito inquieta, eu ganhei uma fita cassete do Monsenhor. E aí eu deitei no sofá da minha casa, eu me lembro como se fosse hoje. E eu coloquei aquela fita cassete. E era justamente o Monsenhor Jonas Abib falando da vocação, do chamado dele, da experiência dele com a cruz, Crucifixo todo desmembrado, todo quebrado. E Jesus falava para o Monsenhor, Monsenhor, venha ser as minhas mãos, venha ser os meus pés. Ele está dizendo a mesma coisa a você. Você não quer ser as minhas mãos, os meus pés, as minhas pernas, para eu ir a muita gente? Você não quer ser o meu rosto, a minha face, os meus olhos, os meus lábios, o meu sorriso? Você não quer ser principalmente o meu coração?
E hoje Deus me trouxe aqui. Então, quando eu vou relendo a história e vendo a própria ação, né, da Canção Nova na minha vida, eu vejo que Deus realmente conduz os nossos passos, né? E estar aqui hoje, poder reabilitar a adoração ao Santíssimo Sacramento, poder ajudar e colaborar com a liturgia do Santuário, Pai das Misericórdias, para mim é como se Deus estivesse completando todo o meu chamado. É uma alegria muito grande e uma gratidão. Então, estar aqui é ser grato a tudo aquilo que a Canção Nova também fez na minha vida, no meu chamado, na minha vocação, principalmente através do testemunho e da vida do Monsenhor Jonas Abib. Eu me lembro que quando eu fui partilhar, né, com um sacerdote, muito santo, ele dizia, e a gente lembrava do tempo que a Canção Nova tinha essa adoração permanente e que o Monsenhor dizia várias vezes nos eventos, né? Enquanto nós estamos aqui, tem gente numa capela aqui dentro rezando por nós 24 horas. E aí quando isso, estando ali nas madrugadas, fazendo parte das madrugadas, vendo as pessoas entrarem na capela e sentindo todo esse mover espiritual também diante da Canção Nova, os pedidos que a gente recebe de oração das pessoas e da própria comunidade, a gente percebe realmente um mover espiritual, né? Ao mesmo tempo um combate, uma batalha espiritual, mas ao mesmo tempo essa leveza, né? Esse consolo de Deus, um solo eucarístico, né? E por falar em adoração, Flávia de Natal, no Rio Grande do Norte, foi atraída por uma bela canção. Dentro dessa experiência, né, de 3 meses na comunidade, eu fui podendo conhecer o carisma, conhecer também a vivência das irmãs, né, dentro da vida consagrada, e isso foi me fazendo compreender que era algo que eu queria vivenciar, né, o apostolado delas com a igreja, com os jovens, e aí fui conhecendo a vida que elas tinham, e isso foi despertando para mim a compreensão daquilo que Deus me chamava a viver, que era a vida consagrada dentro desse carisma das servas de Nossa Senhora da Alegria. Na vida consagrada, há etapas de formação rumo aos votos perpétuos. Experiência de 3 meses, aspirantado e postulantado, que é a etapa de Flávia neste processo, marcado por muitas renúncias. E eu já tinha passado por um grande tempo de experiência na vida, né? Já tinha feito o superior, né? Já tinha feito uma graduação, eu me formei em biologia. Depois disso eu já tinha ido fazer uma pós-graduação, já tinha me formado. E já estava iniciando o meu doutorado, né? Então eu já estava com mais de 30 anos e para mim foi uma coisa assim muito surpreendente me sentir chamada, né? Me sentir já incomodada, começar a ter questionamentos nesse tempo. E era uma coisa que na época eu questionava muito a Deus, por que agora? Né? Por que assim? Eu já planejei isso, eu já planejei meu futuro, o que é que eu quero fazer, aonde eu quero viver, como que eu quero viver, qual o trabalho que eu quero fazer. Eu me planejei toda. Então, vi esses questionamentos nesse tempo de planejamento, onde tudo para mim estava definido, para mim foi uma quebra muito grande, né? Muito colapsante mesmo. E aí, dentro dessa experiência que você de verdade, você consegue se arriscar, se lançar naquilo, mesmo quando você não compreende, que foi o que na época para mim, né, aconteceu. Eu não compreendia, mas eu disse, eu vou me lançar, né? Eu vou seguir isso daqui que o Senhor está me instruindo. E aí hoje eu estou aqui, né, correspondendo com a vontade de Deus. A experiência missionária também alcança religiosos além fronteira, como a do Isaac, irmão salesiano de Dom Bosco, nascido no Chile, cuja história conhecemos. Encontrar-me com Deus para mim foi uma novidade. Encontrar-me com Deus foi uma novidade, porque primeiro conhecia Dom Bosco. Me recordo de entrar em um colégio salesiano e ver a imagem de Dom Bosco. Primeiro conhecia ele como pessoa, como sacerdote, como cristão, e pouco a pouco ir me dando conta que essa pessoa comum, como qualquer outro, percebia um Deus profundo que lhe chamava a fazer algo mais. Época difícil, onde a juventude não tinha um futuro digno. Então isso eu conhecia e foi o que me comoveu. E pouco a pouco fui me dando conta que ao conhecer Dom Bosco me fez conhecer e perceber um Deus muito mais próximo, muito mais palpável, muito mais tangível. Não era algo estéril, palavra no ar. Era um significado muito profundo para mim.
Na Argentina, me vi na possibilidade de poder acompanhar um oratório, quando estava fazendo noviciado, e nesse oratório estou a recordar que era um oratório sempre alegre, em um bairro chamado Vila do Prado, em Córdoba, no interior. Mucho más palpable, mucho más tangible. No era algo etéreo, ¿no? Solo una palabra. Conhecer essa experiência de pastoral, essa experiência de acompanhar como os jovens de um bairro, isso me fez recordar minha memória de oratório. Meu primeiro encontro com a figura de Dom Bosco me fez recordar também o primeiro encontro com Cristo que tive. Primeiro encontro com Jesus, e foi para mim como um despertar a nível de vida cristã. Eu penso assim, eu atribuo a Dom Bosco o milagre de me ajudar a me fazer conhecer a Jesus. Atualmente, Isaac estuda comunicação e sons em uma faculdade de Córdoba, na Argentina, e veio fazer uma experiência com a Canção Nova. Nós, salesianos, temos uma instância onde nos pedem e nos convidam a poder profissionalizarmos uma profissão que nos ajude na missão. Nós vimos que o âmbito da comunicação, o âmbito da música, o âmbito da arte, do teatro, todas essas partes é também necessária para a evangelização. Eu fui eleito para estudar sons, áudios, porque vejo que há necessidade também da música e da arte ser fundamental, que ajuda muito como material pastoral. Pode chegar a todos, aos meninos, meninas e bom. Por esse motivo vim a Canção Nova, que quando pude conhecer, investigar com um pouco mais de profundidade, me dei conta que a Canção Nova tem muito de comunicação social. São muitos profissionais de comunicação, da música, da televisão, de reportagens, das redes, da rádio. Por isso eu quis, com muito desejo, vir a Canção Nova e compartilhar da experiência aqui, poder conhecer como trabalham, poder conhecer como é a organização, poder conhecer também a vida carismática da Canção Nova. Isso me atraiu com muita alegria. Y eso me ha traído mucha alegría. A irmã Olga veio do Timor-Leste, pequeno país da Ásia, para estudar em Lorena, no interior de São Paulo. Exemplo de coragem em desbravar o campo da educação em prol do reino de Deus. Porque eu sinto muito a presença da Nossa Senhora. Como menina, na família, temos essa devoção muito grande à Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora das Dores, porque os missionários trazeram lá em Timor-Leste. Então, temos essa devoção. A Nossa Senhora Auxiliadora sempre me ajuda e sempre confio no Dom Bosco, porque Dom Bosco é sonhador. Esse ano, 200 anos dessa celebração do sonho de Dom Bosco, também tenho muito sonho. Creio que Dom Bosco sempre está no meu caminho, junto comigo, com a ajuda dos professores aqui também. A minha mensagem para os jovens de não ter medo, tem que ter essa coragem para, para responder ao chamado do Senhor, porque o Papa João Paulo II falou para os jovens, tem que abrir as portas, não ter medo, porque o Senhor está conosco. Ele, quando chama, Ele também nos ajuda, não deixa sozinho. Fazer a vontade de Deus é colocar em prática a educação para a santidade, amor aos desígnios do Senhor e ao povo confiado no servir. Se vale a pena? Vale a pena. Eu falo que eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo, entregaria a minha vida toda a Deus, porque eu vejo que Deus, Ele cumpre as suas promessas, né? Eu me lembro que uma das minhas grandes preocupações saindo muito cedo de casa era a minha família, né? Meu Deus, eu vou entregar a minha vida, mas também quero que a minha família seja salva. E eu pude ver isso, né? 3 anos meu pai faleceu no tempo da pandemia, pensa. Sem velório, caixão fechado, minha mãe não pôde ver meu pai, minhas irmãs não puderam ver meu pai. Mas eu lembro no meu último dia, visitando meu pai numa UTI, ele dizia, quando eu fui me despedir, eu falei, pai, fui tentar explicar, né? Tá na pandemia, pai, o senhor não está aqui sozinho, a gente está junto com o senhor. Daí ele olhou para mim e falou assim, eu estou com Nossa Senhora está comigo, eu não estou sozinho. Por mais que eu amasse a minha formação, por mais que eu amasse aquilo que eu tinha expectativa de ser, né, eu sentia a ausência de alguma coisa que me completasse. E dentro disso, hoje eu consigo dizer, eu me sinto preenchida, eu me sinto feliz, né? Eu sinto que não haveria outra coisa que eu pudesse fazer. E se eu pudesse escolher, né, com compreensão entre aquilo que eu pensava que eu deveria fazer e o que eu faço hoje, eu escolheria o que eu faço hoje.
eu me sinto extremamente realizada, sou muito feliz. Acho que um grande desafio para nós, enquanto um ensino superior, enquanto instituições, é saber, primeiro, é termos a ciência de que nós somos orientados e guiados pela sabedoria maior, né? Por essa sabedoria divina, pela força do Espírito Santo, como guia Jesus Cristo. E neste processo, hoje aqui, Nossa Senhora é como ela foi para São João Bosco. Então ela caminha conosco, ela abre as portas, nós iniciamos todas as nossas atividades com a mesma Ave Maria que ele iniciou, né, com Bartolomeu Garelli para iniciar o próprio ideário da congregação salesiana, né? Então Nossa Senhora é aquela que guia, aquela que caminha junto, que auxilia, que a gente conta em todos os momentos da nossa vida. É a tônica, é o tom, é o jeito, é o auxílio, né? Assim como as servas da alegria, gostaríamos de nos dedicar à adoração ao Santíssimo Sacramento e, seguindo o exemplo dos religiosos salesianos, agir para transformar a sociedade por meio da educação. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco, não saia daí! E você se lembra da sua época de catequese? Ou se você ainda não iniciou sua formação como cristão, já pensou em dar o passo? O mês de agosto é o momento ideal para refletirmos sobre nossa vida espiritual. Aprofundar nosso conhecimento sobre a Igreja fortalece nosso amor por Cristo e sua missão. Vamos conhecer a partir de agora a história de catequistas que colaboram com a formação cristã. Entre famílias e afazeres dos mais variados, lá estão eles na igreja, os fiéis leigos. No quarto fim de semana do mês de agosto vocacional, todas as preces e reflexões são direcionadas àqueles que, por excelência, se doam na missão evangelizadora e pastoral. Por um determinado período, houve uma ideia, uma compreensão que não era correta sobre o leigo. De que o leigo seria o não padre ou aquele que não estaria no clero, mas não é assim que a igreja compreende. Para a igreja, o leigo é o fiel batizado e todo batizado ele tem um chamado. É o chamado a ser discípulo missionário de Jesus Cristo, com a força do Espírito Santo, né? Cada fiel batizado ele é templo do Espírito Santo e ele recebe a unção para ser como Cristo, sacerdote, rei, pastor e profeta. Então, o leigo, ele não é um não padre ou um não membro do clero. O leigo, ele tem um significado positivo na igreja. Ele é alguém que possui ministérios, carismas, serviços, dons e que tem muito a contribuir. A igreja precisa do laicato. Liturgia, música, catequese ou pascom, homens e mulheres que participam do processo de salvação e redenção humana à luz do Evangelho. Na igreja nós temos o bispo, que é o pastor próprio de uma diocese, nós temos os sacerdotes, que são os cooperadores do bispo diocesano, só que o número de padres que nós temos é insuficiente também. Então, nesse sentido, os leigos eles são muito importantes porque eles atuam na evangelização nas famílias, na comunidade, na sociedade. Como o Concílio Vaticano II diz, os leigos estão onde o padre, o bispo, eles não conseguem estar. E por isso eles são muito importantes para a evangelização na Igreja Católica, sendo membro de uma pastoral, participando de um movimento eclesial ou dentro de um carisma próprio. Embora a presença nas paróquias seja de extrema relevância, é no cotidiano da sociedade que exercem principal missão laical. Para que o testemunho pela palavra e vida se torne realidade, é preciso conhecer e amar mais a pessoa de Jesus. É aí que entra um ministério fecundo e necessário, o da catequese. A catequese é um processo para a vida toda. Não é apenas aquele encontro que acontece, ou aqueles encontros de 1 ano, 2 anos.
Então a catequese ela começa na família, com os pais como catequistas, educadores na fé, transmitindo a chama da fé para aquela criança, e depois com a cooperação de toda a comunidade eclesial. Porém, dentre os fiéis leigos, nós temos aqueles que têm um chamado particular, serem catequistas, contribuírem na instrução da fé. Então o catequista é um leigo que se prepara muito bem na formação bíblica, no contato com as Sagradas Escrituras, através do conhecimento da doutrina da igreja e também na vida de oração. Os leigos eles precisam de investimento e apoio, né, da igreja, da liderança, e cada pastoral, né, sejam os catequistas ou outras pastorais, movimentos, entenderem que nós fazemos parte de uma pastoral de conjunto. Quer dizer, nós não atuamos isoladamente, mas nós temos um mesmo percurso, de que nós conseguimos fazer com que as pessoas se comprometam a serem discípulas missionárias de Jesus Cristo, como pede o documento de Aparecida. Essa consciência alcançou um jovem coração. Desde pequena, eu fui criada em berço católico e eu sempre estive participando das atividades da igreja. E eu acho que crescer nesse meio me incentivou, de alguma forma, querer retribuir, através do serviço da igreja, aquilo que a igreja me ofereceu uma vez. E aí eu encontrei isso através da vocação do catequista, que é poder ensinar as crianças sobre a igreja, sobre a nossa fé, desde pequenas. Dilce Rafaela é catequista. Há 2 anos exerce o ministério com crianças em uma paróquia de Cachoeira Paulista. Responsabilidade com a formação dos cristãos de hoje. Então, eu fui chamada quando eu tinha 18 anos. A princípio era só para eu substituir, com uma turminha de criança de 6, 7 anos. Mas aí acabou que eu entrei, como catequista fixa, e para mim tem sido muito bacana, fazer essa experiência de ensinar as crianças, E hoje eu tenho a oportunidade de dar catequese para uma turma de primeira comunhão, que para mim é algo muito significativo, para que desde cedo elas tenham esse amor por Jesus eucarístico, que é muito importante. Primeiro de tudo é a base da oração, claro. E aí depois, é interessante que cada tema proposto, ele vai nos fazer aprofundar um pouco mais na fé da igreja. Então, os escritos, da igreja, principalmente o catecismo, são de extrema importância na hora de preparar os conteúdos. Essa turminha em breve fará a primeira Eucaristia. O crescimento na fé é motivo de orgulho para a catequista, pois uma simples busca reflete o interesse em ser sal da terra e luz do mundo no compromisso com o amor e a paz. Olha, a gente não deve ter medo do chamado que Deus tem para nós, Porque Deus vai nos capacitar, Se Ele está nos colocando essa missão, seja sendo catequista ou atuando em outras pastorais e afim, Deus vai nos capacitar para essa missão, Ninguém nasce pronto, então é contar com a ajuda de Deus, com a providência de Deus, que a gente vai conseguir, Porque a palavra, ela convence, mas o nosso testemunho, o nosso jeito de agir, ele arrasta as pessoas. Eu acho que os ensinamentos são muito importantes, acho que é a parte que eu mais gosto. Eu vou continuar indo na missa e vou me esforçar para sempre estar bem espiritualmente. Eu queria me aprofundar mais nas coisas de Deus, na vida de Deus, porque a maioria das crianças da minha idade já fez a primeira comunhão. E eu também gostaria de fazer também e me aprofundar mais. Se você não tem Jesus, você não tem nada. Então, a recomendação minha é que você siga Jesus, que ele pode ser o seu amigo para você se abrir, quando você não tem ninguém para se abrir, para conversar. Ser amigo de Jesus e também seguir firme, não mentindo, não pecando. Já ouviu a expressão de que as crianças ensinam tanto quanto os adultos? Pois então. Se a missa for 4 horas da tarde e o jogo do Corinthians for às 4, você vai fazer o quê? O jogo do Corinthians é uma coisa que eu posso ver depois. E a missa, por exemplo, eu não sei se eu vou estar vivo para ir na missa amanhã. E se eu já não ir na missa hoje, eu vou estar em pecado mortal. Para ser catequista é preciso fazer uma experiência concreta com o Senhor, deixar que os desígnios de Cristo entre pelos ouvidos e alcance o coração. A Lívia de Lorena soube viver este processo. Um período forte que eu voltei realmente para Deus foi no nascimento do meu segundo filho, José. Ele nasceu, não conseguiu respirar, precisou ir para a UTI.
E ali eu me pus de joelhos desde o primeiro dia, né, na incubadora, pedindo a Deus, né, naquela iminência de perder meu filho, e fui rezando. Ali eu senti a presença física quase de Cristo. E ali ele falou comigo, falou, da mesma maneira que você quer seu filho respirando 100%, eu quero você 100% para mim. Aí comecei a estudar e a participar mais da missa aqui no Santuário São Benedito. Eu só vinha aos domingos, comecei a ficar mais assídua e aí a comunidade começou a me enxergar e fazer os convites, né? Foram aparecendo os convites. Convite que valeu a pena e transformou a caminhada. Que aqui no santuário a gente tem o colégio São Joaquim que fica ao lado. E aí nesse momento eu já estava estudando, né? Fui fazer teologia para leigos, queria que meus filhos vivenciassem mais essa fé doutrinária que eu não tive lá na infância. E aí ia fechar, ia acabar a catequese aqui do colégio. E as mães me procuraram, Lívia, nos ajude, o que a gente vai fazer? Aí eu falei, vamos fazer um abaixo-assinado? E aí fui levar para a diretora. A diretora falou, olha, então já que você quer que volte a catequese, aqui a gente está sem catequista, então por que você não vem e assume? Aí foi assim que começou. Aí eu dei meu sim e estou aqui até hoje. Já fui ser catequista de crisma, um grande desafio, e tive muito apoio dos padres salesianos, que foram me formando, né, fui fazendo todo esse acompanhamento, estudando, e a partir disso fui conhecendo outros padres e fui entrando um pouquinho mais também nesse território diocesano, né, trabalhando com a catequese diocesana também. Eu acredito muito que ninguém dá aquilo que não tem. Então, a partir do momento que você recebe essa missão de Deus, que é uma missão muito... né, eu fico até emocionada de falar, porque é algo que eu me sinto privilegiada de poder desempenhar, né, essa vocação. Então eu preciso me preparar, eu preciso ter essa intimidade. E São Bernardo de Claraval fala uma frase que eu gosto muito, que nós precisamos ser reservatórios, não canal. Porque o canal, a água passa, escoa e muitas vezes não sobra nenhuma gotinha ali dentro. Agora o reservatório, ele vai dar aquilo que ele está transbordando, né? Então, nós catequistas temos que ser esse reservatório de Deus, do Espírito Santo, para transbordar na vida, não só dos catequizandos, mas também das suas famílias. A catequese, além das paróquias, acontecem em pequenas capelas e ambientes eclesiais. Acompanhamos a etapa de formação para o sacramento da Crisma em uma destas comunidades. Tainá e Thales são titulares deste grupo. A catequese entre os dois começou bem antes. Eu sempre fui de igreja e aí, mais adolescente assim, eu senti que eu gostaria de fazer parte, né, de servir. E aí a gente se conheceu e um dia assim que eu tive aula, eu matei aula para levar ele à missa. Então eu convidei ele para ir à missa, a gente foi. Depois disso a gente começou a frequentar as missas juntos e a gente foi crescendo na fé, né? E aí quando ele fez a crisma, que a gente fomos convidados para ser catequistas. Através dela, ela também foi uma evangelizadora na minha vida. Então, graças a Deus, hoje estamos aqui, somos servos de Deus, né? Com a missão da catequese, exercendo a nossa vocação que a gente sentiu no coração de exercer, de estar aqui. Então, muito obrigado, ela. Mãos que ofertam o que receberam. Felicidade a cada testemunho da ação do Espírito na vida de quem adere a Jesus. Desde pequena, eu já sou bem motivada à igreja, né? Então, meus avós, eles eram bem da igreja. E eu comecei sendo coroinha. E eu comecei a gostar bastante da catequese, então eu comecei a fazer e eu sigo até agora. Eu pretendo seguir com a igreja, ir sempre às missas, continuar levando pessoas. E eu tenho muita vontade de ser catequista também, mas depende muito da minha formação, de atletismo, de escola, de estudo. Aí eu pretendo seguir carreira de vôlei, eu tô treinando e aí eu pretendo seguir essa carreira. Deus, no caso, é fundamental para que esse sonho se Sim, realize, né? Óbvio.
E é com ele que eu falo todos os dias antes de treino. Amanhã, por exemplo, eu tenho um campeonato e eu vou acordar bem cedo, porque meu campeonato é 9 da manhã, então a gente vai estar acordando bem cedo para conversar com ele e pedir que ele faça a melhor forma possível. Catequese que revigora encontra respostas para os questionamentos, identidade e pedagogia da fé, construção do reino de Deus que já está entre nós. Eu falo por mim mesmo, né? Eu terminei recebi o sacramento do crisma e logo já me engajei na igreja. E isso, para mim, foi muito bom. E é isso que eu falo para os jovens, né? Que assumam seu papel na igreja. A igreja precisa, principalmente dos jovens, né? Que tem bastante ideias, é criativo. E a igreja precisa disso. Então, você crismando, né, que vai receber o sacramento ou já recebeu, procure, vai até a sua paróquia, vai até a sua igreja e se coloque à disposição. Porque a igreja precisa muito. Quando eu estou servindo, para mim, eu sou a pessoa mais feliz desse mundo. E eu faço isso com muita alegria, né? Eu preciso fazer isso com alegria. Porque se eu não fizer com alegria, eu não vou estar fazendo a minha missão, cumprindo a minha missão. Maria, a gente sempre fala, né? Maria foi a primeira catequista. Foi ela que catequizou Jesus. Então, por isso, sempre quando a gente tem uma dificuldade, é ela que a gente pede a intercessão para que ela nos ajude. Ela mudou minha vida também, de uma tal forma. Então, mais do que somente vivenciar tudo aquilo, eu quero também que os crismandos, eles sintam também a experiência de Deus como eu senti, através do crisma e através de outras experiências que a gente vivencia em nossa paróquia e em nossa fé. A partir do momento que a gente conhece a palavra de Deus, a gente se transforma, a gente se deixa seduzir. E a gente se renova, a gente nasce de novo, né? A gente nasce do alto. Então, eu acho que a maior experiência que eu tenho na catequese é isso. É ver os jovens também vindo até a gente, pedindo conselhos, sabendo que a gente pode ajudá-los de uma tal forma. E tudo aquilo que Jesus fazia naquela época também, ajudava, ensinava, é muito gratificante. Ajuda a crescer mais dentro da minha fé, da minha intimidade com Deus, né? Através da catequese e também participando de grupos de oração, porque é o meu jeito de se conectar, estar próximo de Deus nas coisas do dia a dia, assim. Primeiro é preciso estar intimamente ligado com Cristo, né? Para que então eu possa fazer a vontade dele, né? Porque sem essa oração, essa intimidade com Deus, eu não posso ouvir o que ele tem para mim, né? Porque acima de tudo eu devo fazer a vontade dele na minha vida e fazendo a vontade dele na minha vida é assim que eu vou ser feliz e ser feliz também no meu ministério através da catequese. Eu digo que eu só sou feliz porque eu vivo essa vocação. Eu sou feliz porque eu sirvo a Deus. Enquanto eu sirvo aqui, Deus está cuidando da minha família, dos meus. Então eu sinto esse agir, né, esse movimento do céu em toda a minha vida. Que em cada encontro de catequese e crisma, nossas crianças e jovens possam desenvolver uma consciência mais profunda sobre a fé, honrando a doutrina e assumindo com seriedade os compromissos da vida cristã. Vamos para mais uma pausa e voltamos depois do intervalo. Estamos de volta com o último bloco do Repórter Canção Nova de hoje e agora para falar da bonita missão dos ministros extraordinários da comunhão. Eles são leigos autorizados a distribuir a Eucaristia aos fiéis, seja na missa ou na visita aos enfermos. Nossa equipe acompanhou a missão de uma ministra extraordinária e também um projeto de evangelização. Eucaristia, fonte e ápice de toda a vida cristã. Mistério revelado ao alcance de todos. Hóstia santa, que pela generosidade de servos eleitos, vai ao encontro dos que mais precisam. Aí eu tinha muita vontade de ser ministro, mas eu achava que eu não tinha, assim... eu achava que eu não conseguia ser ministro. Aí eu trabalhava, não tinha muito tempo para poder seguir. É quando eu aposentei em 2016,
Aí, quando foi a minha nora, falou assim, ó, tá tendo inscrição lá em Aparecida e você vai lá fazer a inscrição. Eu falei assim, até parece, eu vou conseguir ir lá no... Ela falou assim, não, você vai sim. Ela até estava lá em Belo Horizonte fazendo um trabalho lá. Aí eu peguei o ônibus e fui lá. Aí quando foi 21 de março, ligaram e falaram para mim fazer a preparação. Aí a preparação era toda terça-feira, às 7 da noite e terminava às 9. Então eu chegava aqui, pegava o ônibus, chegava aqui 11 horas da noite. Dona Rita é de Cachoeira Paulista e, por ser ministra extraordinária da comunhão, leva semanalmente a Sagrada Eucaristia aos enfermos, presente para a sua vida de fé. É rico, é pobre, tudo ali, aquela mão calejada para receber o corpo de Jesus. Aquilo para mim é muito gratificante. Quando eu termino as 3 missas, eu agradeço tanto por eu estar lá. Nossa, para mim não tenho canseira, não tenho nada. É muito gratificante. E aqui também na Igreja de Nossa Senhora. Aí isso foi em junho, quando foi em novembro, eu entrei aqui também. Faça chuva ou sol, é na paróquia Nossa Senhora Aparecida, cujo título faz menção ao primeiro sacrário eucarístico que inicia a primeira jornada missionária. Eu acho que todas as pessoas que for servir o ministro, assim, ser ministro, o ministério, assim, e com fé e com amor, porque eu acho que o mais importante é o amor de Jesus Cristo, porque Ele é tudo na vida da gente. Se a gente sem Ele, a gente não é nada. Ainda mais se a gente ter o privilégio de estar com o corpo dele, servir as pessoas que estão famintos dele. Pra gente é isso sim, é servir por... Não, é só ter amor mesmo, aquela paixão por isso, que isso que é... E nossa, eu falo assim, que se eu não estivesse na igreja, eu tenho tantos problemas de saúde, tudo, isso que é minha vida. Ao passar pela Capela do Santíssimo, reverência e agradecimento pela oportunidade de ser canal da graça do próprio Deus àqueles que não podem ir à igreja. Na sacristia, Dona Rita coloca o jaleco, veste litúrgica deste ministério. Em seu pescoço, carrega a bolsa viático. Dentro dela está a teca, item que armazena a partícula consagrada encaminhada aos doentes. Após a preparação, Dona Rita deixa a igreja e, caminhando pelas ruas, tem como destino um local especial, a casa de sua mãe, com 90 anos. Então, faz tempo desde que eu entrei aqui também, eu trago para ela, porque aí ela já está difícil para ela andar, às vezes não tem quem leva ela na igreja, aí eu trago para ela. Aí eu falei com o padre falou que podia trazer para ela, aí eu trago também. Aí, nossa, privilégio de trazer para ela também. Ela é tudo, é eu e minha irmã que fica aqui, que eu moro aqui do lado. Aí meu neto mora comigo, que ele não foi para porque vai fazer 18 anos, né? Aí eu moro aqui sozinho, mas para mim é um privilégio, que aqui um sai, uma sai e a outra fica, né? Dela cuida, estou sozinha, tomar banho sozinha, tudo, não dá trabalho de nada. Mas é gratificante. Eu agradeço todo dia por ter ela. De Cachoeira Paulista para São José dos Campos. Nesta diocese, celebrar as vocações é tradição. Desde 2017, milhares de jovens se reúnem para o Vocation Day. E a nossa vontade era fazer uma grande festa vocacional em que todas as congregações, todos os carismas, ministérios, sacerdotes, enfim, se apresentassem. E aí a gente fez o primeiro. Chamamos de Vocation Day, Dia da Vocação, e foi pequeno naquela época, mas hoje o tamanho que virou, uma coisa gigantesca, e que tem como objetivo divulgar as muitas vocações e os ministérios na igreja, né?
E no fundo é a nossa vida, é o nosso dia a dia, é o Espírito Santo mostrando para todo mundo os vários dons que ele derrama na igreja, né? E as pessoas que ele chama para os mais diversos serviços, né? E isso é tão bonito na igreja. Eu sempre falo assim que eu gosto de pensar que a igreja é uma espécie de um jardim, assim, com muitas flores, uma flor diferente da outra. Mas quando você olha assim, é tão bonito, tão bacana, né? E olha, dificilmente alguém que esteja neste encontro fica em dúvida a respeito de qual vocação e pastoral servir. São dezenas de carismas unidos à disposição do povo de Deus, como as franciscanas do Sagrado Coração, que estiveram presentes. Sou também fruto de uma feira vocacional, né? Então, a feira vocacional na minha paróquia foi esse despertar, né, para possibilidades que Deus vinha batendo no meu coração. E daí o discernimento, qual o carisma, qual o caminho. Sempre fui muito apaixonada por São Francisco de Assis e assim não tinha outro carisma a não ser o franciscano. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu estava no meu grupo de oração, eu discerni lá através da oração e também das pregações que a gente tinha. Uma vez, quando falaram de freira, de religiosas, aquilo me tocou profundamente. E aí, a partir daquele dia ali, eu já não conseguia mais me ver como uma mãe, como uma mulher, mas sim como freira. E é isso que me tocava. Daí eu decidi vir. Quando descobri a nossa congregação, fiquei ainda mais completa. Quando é da vontade de Deus, Ele tranquiliza a gente. Então Ele foi me tranquilizando e aí quando foi para eu vir, deu tudo certo, graças a Deus. Toda vez quando a gente vem para uma exposição de carismas, né, como o Vocation Day, é um momento da gente atualizar a nossa própria vocação e a vocação também da igreja, porque é o hoje. Não dá para viver a igreja só no ontem, né? Mas no hoje, visando o amanhã. Então, para mim é muito bacana sorrir, conversar, escutar e fazer as trocas, né? Com as diversas barracas, se conhecendo. A gente vê esse monte de jovem aqui que está buscando a Deus, que está assim no fervor do Espírito Santo, e a gente fica muito contente, porque no final das contas a nossa vocação serve para levar mais pessoas para Deus, né? Então, quando a gente vê tudo isso aqui, a gente fica deslumbrado mesmo. E essa é a nossa, digamos que a nossa vocação é movida por isso, né? A nossa congregação tem um enfoque de servir aos sacerdotes e às crianças, mas também a todos os necessitados. Então, esses jovens que estão aqui, que necessitam de Deus, a gente vê a vontade que eles têm de beber de Deus, sabe? É esses que a gente tem que atender também. Dentre tantos carismas, outra expressão evangelizadora presente no Vocation Day é a pastoral da comunicação diocesana. O estande da Pascom recordou os antigos equipamentos utilizados para evangelizar. Algo, no entanto, nunca muda: a inspiração para o anúncio do Cristo a partir da Palavra de Deus, sob a intercessão de Nossa Senhora da Comunicação. Eu acredito que é uma oportunidade, além de apresentar a Pascom como pastoral, a gente apresentar também que a Pascom é vocação. Né? Nós somos comunicadores por amor e por vocação, não apenas um voluntário, mas um agente comunicador e alguém que é apaixonado pela comunicação da igreja e que ama a sua igreja. Então, trazer a Pascom para o Vocation Day, uma estrutura moderna e tudo isso para os jovens, eu acho que é uma oportunidade de abrirmos as portas da nossa pastoral para novas pessoas. Nós preparamos um circuito, primeiramente, as pessoas elas são inseridas no nosso contexto de Pascom, a nossa estrutura de Pascom, a nossa realidade de Pascom. Depois eles conhecem um pouco de 4 comunicadores que nós definimos, nós elencamos assim, Carlo Acutis, o Beato Tiago Alberione, também Madre Teresa e Santa Clara, patrona da televisão, para que os jovens possam perceber que pessoas como nós puderam fazer um extraordinário na área da comunicação e hoje são santos da igreja. Pascom, né, ela abrange tudo, né? Porque se você não tiver quem fale, quem anuncie, quem divulgue e como divulgar, que instrumentos usar, que metodologia a gente vai querer para chegar a propagar, a anunciar, né? Tudo isso depende de comunicação. No fundo, tudo depende de comunicação. Senhoras e senhores, já pensaram em celebrar as vocações com uma união entre fé e esporte?
Isso é realidade por aqui? Em especial, um dos atrativos deste encontro é uma partida de futebol. Mas não é qualquer partida, é o futebol dos padres contra os seminaristas. Eu vou torcer pro seminarista porque meu irmão tá jogando lá e eu sempre torci por eles. Qual que é o padre da sua paróquia? É o Padre Messias e o Padre Juliano também, só que quem vai jogar é o Padre Messias. Qual que é o seu palpite para o jogo de hoje? 3-0, padre. Uma arquibancada foi montada para a torcida organizada dos seminaristas. Quem que é o seu pároco? É o Padre Nivaldo. Ele vai jogar? Hoje ele não vai. Por isso que você tá no seminaristas, né? É claro. Mas nem todo mundo torce para os donos da casa. Que me colocaram aqui no meio da torcida. Mas eu tenho que torcer para os padres, porque senão amanhã ou depois vai um padre para minha paróquia e pode mandar eu ir embora. Então eu tenho que torcer para os padres. Antes da bola rolar, fomos ao vestiário acompanhar o pré-jogo. O corredor da casa virou pista para o aquecimento. O mais importante é trazer alegria para os nossos paroquianos e todos que vêm nos prestigiar. E o que pode esperar dos seminaristas para essa partida de hoje? Olha, dos seminaristas é um famoso jogador ambidestro, joga mal com as duas pernas. Mas, tirando isso, a gente pode deixar aí para vocês uma grande vontade de querer ganhar e continuar com esses nossos 2 títulos que temos em busca do terceiro. Palpite para hoje? Vou dizer assim, para ser humilde para os padres depois do vídeo, 2-0 para nós. Últimos minutos da prorrogação, ou seja, sexta-feira passada, a gente conseguiu fazer um treino com a parte do time, né? Então, podemos dizer que fizemos um pequeno treino aí, graças a Deus. Padre Giva, qual foi o grande preparo da Canção Nova para o jogo de hoje? Acho só oração, né? Tudo pronto, os times entram em campo. Quadra raiz, equipes perfiladas, execução do hino nacional e uma equipe de transmissão. É o terceiro ano que eu tô aqui narrando e é aquilo, né? Sempre emoção. O pessoal acha que é jogo de padre, seminarista, como que é isso? Fala, cara, é um dos melhores jogos da temporada. Eu tô falando de temporada que inclui europeia, brasileira, tudo, velho. Bola em jogo, começa a emoção para você ligado na Canção Nova. O primeiro gol não demorou a sair. Frei Marcelo tentou 2 vezes. Na última, caixa. Escondido, né? Mas a expectativa é que os seminaristas ganhem novamente, né? A gente é o povo que menos tem torcida, porque o povo tudo torce pros padres. Mas o seminarista tá aí na retranca, treinamos bem na sexta-feira, Emerson. E eu acho que vai dar seminarista não. Eu não tô lá pra fazer o gol, mas o pessoal tá lá e vai meter gol de novo. No ano passado a gente fez 5-0 contra os padres, né? Esse ano a expectativa é que seja pelo menos 10-0, né? É, meu amigo Pedro, não foi bem assim a história. Este homem iria mudar todo o cenário da partida. Lateral cobrado por Padre Djalma, que recebeu a bola, tentou uma e na segunda conseguiu marcar. E com a ajuda do goleirão. Com o duelo empatado, as mãos abençoadas de Padre Sérgio salvaram os sacerdotes. 1, 2, 3, 4 vezes. Mas os seminaristas conseguiram o segundo gol. Nilson recuperou a bola e tocou para Frei Marcelo balançar as redes mais uma vez. Como centroavante, é para estar ali dentro da área e lá no gol, dentro do gol, não perder a oportunidade. Mas está sendo um bom jogo, a gente está tentando ajudar o time aí da melhor maneira e vamos voltar aí com tudo para o segundo tempo. O segundo tempo reservava uma atuação impecável para ele, Padre Djalma. E enquanto o Padre Helder recebia o atendimento, veio mais um gol. Terceiro dos padres, terceiro de Padre Djalma. Acabou! Depois de alguns anos, os padres vencem de virada 3-2. Negócio impressionante, emoção demais. Vamos agora ver.
sou de fazer gol que eu jogo atrás. É uma surpresa. Acho que é a primeira vez que isso acontece na vida. Muito bom. Eles começaram ganhando, a gente foi atrás, viramos o jogo e é o que importa, né? É a alegria, é a festa da vocação. Eles querendo ser padre logo para poder ganhar agora, né? Porque ele é o que pode virar de lado, né? Então, vamos lá, vamos em frente. O nosso goleiro foi muito bom, pegou bem pra caramba. Padre Djalma, sem palavras, nosso artilheiro. E a canção nova é Diocese São José dos Campos, é a igreja. Ano que vem, se tiver um time da imprensa, eu e o cinegrafista Ederaldo Paulini nos colocamos à disposição. Obrigado, Canção Nova, pelo apoio também. Tamo junto. Vocation Day, Tranções, valeu! O repórter Canção Nova de hoje fica por aqui. Reveja este programa quando e onde quiser, no CN Plus e no Canção Nova Play. Rezemos sempre pelas vocações, pois a messe é grande e precisa de muitos operários. Uma boa semana para você e até a próxima, se Deus quiser.